Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site que você, claro, já conhece, futura.org.br, o espaço na web para você saber tudo sobre a nossa programação. Bom, em todos os meses a gente abre aqui um espaço no Conexão para a nossa parceria com o Porvir, para discutir iniciativas de mobilização social, troca de conteúdos e apresentar as tendências e as inovações que estão transformando a educação no Brasil e no mundo. Pois é, as pessoas aprendem de formas diferentes, em ritmos diferentes, com base nos seus conhecimentos prévios, nas habilidades, nos interesses e nas emoções. E a personalização do ensino leva em consideração essas diferenças. O ensino personalizado já existe há bastante tempo, mas as novas tecnologias têm facilitado a coleta e análise das informações sobre aprendizagem e possibilitado a sua adoção em maior escala. O aluno é orientado por programas de inteligência artificial, por exemplo, que indicam a atividade que mais bem se adequa ao seu perfil. As chamadas plataformas adaptativas oferecem um feedback imediato, alertando alunos e professores quando conhecimentos e habilidades ainda não foram dominados e sugerindo atividades que possam ajudar a cobrir essas lacunas. Então, para a conversa de hoje sobre esse assunto de personalização do ensino, a gente recebe aqui no estúdio a Flávia Moura. Ela é professora do Ginásio Experimental Carioca, Rio de Janeiro. E também conosco, ao meu lado, está a Fernanda Barbosa, ela que é gerente de marketing da Geek. E logo mais a gente fala também com a jornalista Tatiana Klix, que a partir deste mês participa aqui no Conexão representando o Porvir. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Então aproveite para tirar todas as suas dúvidas, participe da nossa conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente aí, tirando suas dúvidas sobre personalização do ensino. Primeiramente na rede social, você tem um canal direto de comunicação conosco, que está aí na sua tela, o facebook.com/canal Futuro Oficial. E a outra forma de mandar recados para a gente é pela internet também. No Twitter, basta marcar a sua dúvida aí com o perfil @canalfutura. Bom, enquanto você faz isso, eu dou as boas-vindas às nossas entrevistadas. Tudo bem com vocês? Bem-vindos à Conexão. Obrigada. Tudo bom? Bom, falando aqui sobre personalização do ensino, se a gente fosse parar para tentar aplicar uma ideia inicial, seria o quê? Cada aluno ter um professor, ou cada educador ter direito aí a trabalhar com um número menor de alunos. Isso poderia estar na mente das pessoas, mas não é exatamente isso, né? Então eu queria começar a ouvir de você, Flávia, para você, o que é a personalização do ensino, você como professora? Eu acho que é o que você botou, é olhar o aluno enquanto indivíduo, né? Eu, por exemplo, eu divido uma sala de aula com a professora Carla, onde a gente tem um projeto muito voltado para isso, e a gente trabalha com 30 alunos, que são 30 realidades diferentes, 30 olhares diferentes, 30 necessidades diferentes de aprendizado. Então, a gente começou a observar que os resultados não estavam sendo muito positivos, porque a gente recebe alunos que sabem muito bem a tabuada, alunos que mal sabem uma tabuada e alunos que estão muito à frente. Então, o que a gente procurou fazer foi dar um atendimento personalizado, buscar o olhar para cada um desses alunos e tentar montar um projeto de estudo individualizado, de acordo com as suas necessidades. A gente estava muito incomodada com os resultados que não eram positivos, porque a gente dava uma aula para uma turma inteira como se todo mundo aprendesse da mesma maneira. E foi então que a gente começou a buscar formas diferentes de melhorar esse ensino. E aí a gente descobriu um grupo de experimentações que a Fundação Lima, junto com o Instituto Península, está trabalhando, de ensino híbrido. E nesse grupo, nós temos aprendido muito sobre a importância de se olhar o aluno enquanto indivíduo, de acordo com as suas necessidades, tratar o aluno de forma totalmente diferenciada. E como é que isso acontece no dia a dia, né, lá na escola? A gente trabalha com aulas onde os alunos são divididos em grupos, e trabalha-se muito a questão da colaboração, da autonomia do aluno, onde ele está no centro desse aprendizado, ele é o centro do ensino. Os professores estão ali, tanto eu quanto a professora Carla, estamos ali à frente para estar apoiando em todas as dúvidas, mas o que a gente busca é oferecer ferramentas para que eles possam construir sozinhos esse aprendizado deles. Essa questão é fundamental, que é o ponto de vista do que é ensinar e o que é aprender. Eu acho que isso é o ponto de partida da personalização, né, Fernanda?
Na verdade, a gente fala muito sobre isso justamente, né? A personalização parte da premissa de que os alunos não aprendem da mesma forma. E o que a gente quer, na verdade, organizar o conteúdo para a forma como o aluno aprende, não o contrário. Não é o aluno que se adapta ao conteúdo, é justamente o contrário. O conteúdo que se adapta a como o aluno aprende. E, portanto, o professor, como a Flávia está colocando, vai conseguir oferecer um processo de aprendizagem adequado a cada um dos alunos. A dificuldade que acho que se enfrenta muito hoje em dia sobre isso, imagina numa sala de aula com 30 alunos, o professor tem que cuidar dos 30 e conhecer cada um dos 30. É muito difícil você conseguir fazer com que, com esses 30, você consiga oferecer um conteúdo adequado a cada um dos alunos, da forma que para cada um faz sentido. O que as tecnologias vieram fazer é isso, ajudar a esse processo a poder acontecer em escala. Você consegue, com o professor, consiga trabalhar com esses 30 alunos de forma personalizada, justamente adequada a cada um deles. Muito bem. Bom, como eu falei no comecinho do programa, hoje é dia do nosso quadro em parceria com o Porvir, que todos os meses traz para a gente aqui muitas inovações e tendências em educação. E o Porvir está lançando um portal que eu mostro para você rapidamente, e aí para você acessar de casa também, sobre personalização. É um site muito bacana, você pode entrar aqui e conhecer um pouco mais. Aqui já tem esse vídeo sobre a realidade de uma sala de aula, mostrando como cada um dos alunos tem contato com conteúdos de formas diferenciadas. Você pode ir explorando aqui educação sob medida, tem alguns textos de referência também, alguns dados sobre educação no Brasil, e isso vai ajudar também os educadores e os pais interessados nesse processo de educação um pouco mais personalizada a terem outras informações. Então convido você a acessar aí o site do Porvir. E eu vou chamar agora para a nossa conversa a jornalista Tatiana Klix, que a partir desse mês participa aqui no Conexão representando o Porvir, para discutir iniciativas de mobilização social, troca de conteúdos e apresentar aí as tendências e as inovações que estão transformando a educação no Brasil e no mundo. Tatiana, bem-vinda à Conexão Futura, tudo bem com você? Oi, tudo bem, tudo bem. Bom, fala para a gente então, a questão da personalização já vem sendo discutida há um tempo, a partir das pesquisas que vocês desenvolveram aí no Porvir. Por que agora é um bom momento para essa discussão, Tatiana? Exatamente, né? Assim como as professoras já falaram, não chega a ser uma questão nova, né? O fato de que os alunos aprendem de formas diferentes, em ritmos diferentes, mas essa urgência em discutir a personalização, ela tem, nesse momento, tem várias razões, né? Uma delas que a gente sempre fala, ela é histórica, né? Então, a gente cita um trabalho de um professor chamado Jim Lingle, da Universidade de Nova York, que ele faz uma comparação entre as salas de aula e o mercado de trabalho. No século XIX, as pessoas trabalhavam em grupos pequenos, faziam tarefas artesanais, e as escolas eram um pouco assim também, né? Grupos pequenos, pessoas de diferentes idades, misturadas. No século XX entra a Revolução Industrial, precisa mais gente trabalhando, pessoas fazendo tarefas repetitivas, em escala, e é um momento em que a educação também, né, atinge uma massa maior, coloca um monte de gente dentro da sala de aula, todo mundo sentadinho, um atrás do outro, o professor transmitindo o conteúdo, sempre o mesmo conteúdo para todo mundo, enfim, atende bem a esse modelo de produção do século XX. Mas agora, né, tem todo um novo jeito de trabalhar, as pessoas trabalham em colaboração, as pessoas trabalham às vezes presencialmente, às vezes com auxílio de ferramentas tecnológicas, elas trabalham em grupos que têm pessoas com formações e características diferentes, e a escola segue mais ou menos daquele mesmo jeito que era no século XX. Então, tem essa necessidade de se adequar a isso, né, ao mercado de trabalho. Além disso, para fazer sentido para o aluno, né, não é só no mercado que a personalização, né, é exigida, assim, em várias instâncias da vida, né? Então, por exemplo, a gente tinha poucos canais de TV, as pessoas tinham que se adaptar àqueles horários, tinham que assistir o que era oferecido a elas. Hoje a pessoa escolhe, sob demanda, programas, filmes, a mesma coisa para consumir informação, para ler notícia, né? A gente filtra o que a gente quer ver. Com certeza, né? A tecnologia revolucionou a forma como a gente tem acesso a qualquer tipo de conteúdo. Então, Tatiana, eu quero ouvir da Fernanda aqui, que representa o Gui, que está aqui no estúdio com a gente. Fernanda, de certa forma, a tecnologia revolucionou, como a Tatiana bem apontou, essa questão do acesso à informação. Então, fala um pouquinho para a gente sobre Geek, essa plataforma que também ajuda aí, é uma ferramenta que pode facilitar o acesso
do aluno ao conteúdo que ele busca? Exatamente. O que a gente faz, então, é uma plataforma adaptativa. O que a gente faz é permitir que o aluno, a partir de uma avaliação, consiga estudar aquilo que para ele é o mais adequado naquele momento, levando em consideração, como você bem colocou, o background dele, né, o que ele tem de conhecimento já, qual que é o perfil dele com relação a cada uma das matérias que ele tem que estudar, qual o ritmo dele de aprendizado. A plataforma, então, identifica, por meio de um diagnóstico, todas essas questões e os pontos em que ele tem mais dificuldade e permite que ele estude aquilo que para ele é o mais adequado naquele momento. Ou seja, ele consegue direcionar o estudo dele porque para ele faz mais sentido e estudar no ritmo dele, que é o mais importante. Então ele consegue, uma turma de 30 alunos podem todas ao mesmo tempo estudarem dentro do ritmo delas e não terem que cada um seguir o ritmo do professor e eventualmente não ser o mais adequado para ele. Muito bom. A gente vai mostrar o site do Geek agora, já que a Fernanda explicava para a gente. É o geek.com.br aqui que você pode ter acesso e buscar outras informações sobre essa plataforma adaptativa aí. Tem certificação do INEP, inclusive, que é importante, né, também, né, quando a gente busca cursos online, por exemplo. Há sempre essa questão de fato isso vai ser validado ou não, isso tem uma certificação, então está aqui já com a certificação do Instituto de Estudos Anísio Teixeira. Então não deixe de acessar geek.com.br. Aproveitar que eu estou aqui com o meu computador plugado na tela para você de casa, a gente vai mostrar agora um trechinho de um vídeo de alunos de Cotia, na região metropolitana de São Paulo, falando sobre a experiência deles como alunos com a personalização do estudo. Vamos colocar aqui para você de casa, vamos rodar. Eu gosto muito de estudar assim, porque você não precisa ficar na sala com uma carteira olhando para a lousa e a professora quiser que você estude, você estuda. Aqui não, você pode escolher o seu projeto. Eu posso fazer o que eu gosto em espaços livres, não fechados. E porque às vezes eu posso escolher as atividades que eu quero fazer. Porque é bom também, porque tem um espaço grande. Lá era muito pequeno na minha escola passada. A sala só tinha, era só a sala também. Na escola que eu estudava tinha prova, série, todas essas coisas. Era como se fosse uma escola tradicional. Aqui você pode estudar em ar livre, na sala, na internet, em livros. E assim é melhor para mim. Eu acho que eu aprendo mais daqui, porque além de eu poder escolher o meu projeto, eu posso desenvolver e aprender outras coisas. Muito bem, esse vídeo está bem interessante, você pode buscar no canal do Porvir no YouTube para vê-lo na íntegra, mas é muito interessante ver essa garotada de 8, 9, 10 anos falando com tanta propriedade sobre o método de ensino que eles têm, sobre as formas de aprendizado. Então eu quero voltar a chamar a Tatiana que conversa com a gente por Skype lá de São Paulo. Deixa eu colocar a Tatiana de novo na tela aqui para você de casa. Tatiana, mesmo sem tecnologias, como é o caso da escola lá em Cotia, quais as outras maneiras de personalizar o ensino? Então, esse exemplo de Cotia, do Projeto Âncora, ele é bacana, porque, enfim, a gente vê eles falando e a gente se dá conta de quão legal é, né? Quão dá vontade de voltar para a escola. E lá a tecnologia ela entra de uma maneira muito, assim, eles usam assim para fazer pesquisa e tal, mas não chegam a usar uma ferramenta como a ferramenta Geek, né? Não tem isso. Os professores eles usam algumas outras técnicas que são como assim autonomia, né? Levar o aluno no centro do aprendizado. Então ele vai escolher o que ele vai aprender, ele vai fazer roteiros, né? Cada dia ele chega na escola, ele faz um roteiro do que ele vai aprender, o que ele vai pesquisar naquele dia. Claro, para fazer isso ele conta com os professores ou com algum outro tipo de profissional, algum adulto que faz mentoria, que é uma das outras maneiras de personalizar o ensino, né? Que é a pessoa ajuda o aluno em vários aspectos, a achar os interesses dela, ver como é que ela vai aprender, se ela está com algum problema em casa, se ela tem alguma dificuldade, ela dá uma orientada, ela orienta o aprendizado do aluno e ele constrói esse plano de aprendizado dele. Outra coisa que precisa para fazer isso é mudar os espaços, né? Mudar os ambientes da escola. Não dá para ter uma sala de aula quadrada e todo mundo sentado do mesmo jeito de frente para o quadro negro, né? Tem que ter um espaço mais amplo, mais aberto, que possa ser readaptado de acordo com as atividades, né? Então, se vai trabalhar em grupo, vai ter que ter um canto para um grupo. Se alguém precisa de um espaço para ficar sozinho, para ter
silêncio ele precisa disso, se precisa um lugar para usar tecnologia, se precisa um outro espaço para bagunçar, para sujar, para testar. Então, esse ambiente também tem que ser repensado. Escolas que trabalham com personalização, elas têm que pensar nisso também, e é uma coisa que acontece lá em Cotia, é muito bacana a escola, a gente enche os olhos, assim, e é uma das coisas. A outra coisa forte, assim, é aprendizado por projetos. Então, não acontece mais de o professor repassar toda a teoria, todo o conteúdo, mas os alunos eles aprendem desenvolvendo projetos, e projetos que tenham sentido na vida real, né? Então, por exemplo, eventualmente alguém pode escolher que quer trabalhar com o lixo da escola, ou da comunidade no entorno da escola, quer trabalhar com separação de lixo, com reaproveitamento de lixo, enfim, quer fazer um projeto nessa área. Ao longo do processo de aprendizado, essa criança, esse aluno, ele vai aprender questões de ciência, né, do que decompõe, do que não decompõe, de como reciclar. Ele vai aprender questões de colaboração, porque para fazer isso ele não vai conseguir fazer sozinho, ele vai precisar que todo mundo se engaje nesse trabalho. Se ele tiver que fazer uma campanha de conscientização, talvez ele tenha que fazer cartazes ou tenha que produzir um vídeo, e aí outros aprendizados entram nesse processo, aprendizados técnicos. E com certeza os desafios de encarar um projeto, na verdade, vai trazer aí as necessidades de ele buscar o conhecimento, de ele buscar outras ferramentas para conseguir chegar até a solução que ele se propôs no começo, quando encarou esse projeto, né? Agora, Tatiana, infelizmente o nosso tempo já está chegando no finzinho aqui. Eu quero agradecer muito a sua participação nessa primeira de tantas outras que virão pela frente, ainda em parceria aqui com Conexão Futura. Então, muito obrigado, foi um prazer recebê-la aqui no programa de hoje. Obrigada, prazer foi meu, muito obrigada. Deixa eu mostrar de novo para você de casa o site do Porvir, onde tem essa plataforma muito bacana aqui sobre personalização do estudo. Você pode, depois do programa, aí já acessar e investigar bastante. É um site bem interessante, com muita história e muita questão prática também de como você, educador, pode buscar aí referências para tentar aplicar na sua escola. Agora, tem várias participações chegando para a gente pela internet. Eu quero começar aqui registrando a do Reginaldo pelo Facebook. Obrigado, Reginaldo, pela participação, que ele fala um pouquinho que a Tatiana falava na fala dela sobre projetos, que ele diz: os jovens querem uma educação que mais se assemelhe à vida deles, como ela realmente é. E aí eu queria perguntar para você, Flávia, de que forma essa questão de assemelhar a sala de aula, o ambiente de ensino, à vida do aluno, passa pela formação do professor, né? Porque não basta o professor, às vezes, ter uma boa vontade, enfim, mas a formação do professor hoje em dia, você acredita que passa por essa questão de personalização, de ele se adaptar um pouco mais à realidade do aluno, ou varia de escola a escola? Eu acho que o professor precisa estar buscando isso, né? Como eu falei, tudo lá na escola começou por uma inquietação de alguns professores que estavam insatisfeitos com os resultados. Então, partiu dos professores a iniciativa dessa renovação. Com certeza, com certeza. E assim, eu queria só registrar, quando passou o vídeo que o aluno fala que a gente estuda pelo pátio, a gente estuda... Parece que quem, de repente, não conhece, acha que está tudo muito solto na escola, e não é verdade, está tudo muito amarrado. Porque um dos princípios da personalização é a autonomia do aluno. Então, a gente acha que ele está se preparando melhor para a vida a partir do momento que ele se conhece, se reconhece como sujeito da sua própria história, né? A gente fala muito lá na escola sobre protagonismo. Então, a gente está o tempo todo tentando ensinar o nosso aluno da importância dele se reconhecer nesse processo e do quanto que aquilo ali pode trazer frutos para eles no futuro. Porque, de fato, se ele escolheu estudar ou ler tal livro, fazer uma pesquisa embaixo de uma árvore no pátio, ou seja na biblioteca, ou seja na sala de aula, né, o resultado, na verdade, é diferente, porque partiu dele, né, em primeiro lugar. E é importante também colocar que quando a gente observa esse tipo de aula, esse tipo de postura, a indisciplina ela cai absurdamente. Porque a gente tem problemas muito de indisciplina na aula quando não está interessante para o aluno, quando ele não está participando, quando ele não é o sujeito ativo, quando está lá o tradicional professor lá na frente explicando, aquele aluno dormindo, o outro jogando bolinha, o outro conversando. Então, a partir do momento que a gente personaliza o ensino e olha para cada indivíduo com o seu projeto de estudo, esse tipo de problema é quase que zerado. Muito bem, tem a participação aqui da Juliana dizendo que os jovens querem aprender usando tecnologia.
que vai além do ensino de teoria, preparando para o mercado de trabalho também, ajudando a descobrir o lado criativo de cada jovem. Obrigado, Juliana, aí, pelo seu depoimento. Agora, tem a questão que chegou para a gente pelo Twitter aqui do usuário Radicais e Livres, não tem um nome, mas obrigado, Radicais e Livres, pela participação aqui no programa de hoje, que é uma questão que sempre se coloca quando se coloca as mudanças no paradigma do ensino, da aprendizagem. E pergunta, como é o método de ensino personalizado em relação à avaliação, Fernanda? A gente trabalha com avaliação constante, então conforme o aluno está aprendendo nessa plataforma, ele está o tempo inteiro sendo avaliado. O que, na verdade, é muito da base do que a gente está falando, que é por meio dessa avaliação que você consegue saber, você aluno e você professor, em que ponto que o aluno está e o que ele deve estudar. Então, a avaliação ela é constante, o que é muito legal porque você não precisa esperar 2 meses, por exemplo, para saber como o aluno está. Você sabe já e você intervém na sua sala de aula sabendo em tempo real como os alunos estão, o que eles aprenderam, o que eles não aprenderam. Muito bem. Flávia, rapidinho para a gente encerrar a questão da avaliação para você como professor, e às vezes os pais cobram também. Cadê a prova do meu filho? Né? Mas isso não cai. Eu acho que não precisa não existir esse momento. Até porque o interessante é a gente mesclar. Esse salto muito grande do que a gente tem hoje para o que se espera, o que se propõe, está muito distante. Então, a gente, para não ter essa ruptura toda, a gente mantém alguns esquemas ainda de modelos tradicionais de avaliação, e a tecnologia auxilia muito nesse retorno, esse feedback de dados de forma mais rápida. Mas não que não possa se fazer a personalização sem a tecnologia. É possível fazer é possível fazer sem, a tecnologia auxilia bastante nesse retorno de dados aí. Tem a participação aqui do Raul Damasceno. Obrigado, Raul, pelo recado. Também falando da questão da aproximação, né? Muito que apareceu aqui das participações que vieram para a gente é de uma educação menos tradicionalista, que aproxime um pouco mais essa realidade dos alunos do que ele encontra em sala de aula, trazendo conteúdos práticos para a vida. Agora, essa questão de fato muda também a postura do professor. Queria ouvir um pouquinho mais de vocês em relação a isso. A gente tem um minutinho antes de encerrarmos para tentar, de repente, motivar os educadores que estão assistindo a gente também a buscarem outras posturas frente ao trabalho deles, né? De tentar entender um pouco mais o que o aluno está precisando na hora de formular a sua aula. A gente fala muito de um professor que deixa de ser dono do conteúdo para um professor que passa a ser mediador de uma discussão. Ele passa a ter alunos que estão prontos para discutir, portanto, para criar em cima daquele conteúdo, analisar de forma crítica e desenvolver no aluno também habilidades muito menos voltadas só para o conteúdo, muito mais de comportamento também. Então, exige muito do professor mudar a postura dele, sem dúvida, na sala de aula. Eu acho que é importante também lembrar a palavra professor, eu acho que ela não atende, de repente, tanto quanto a de educador. Lembrar que a nossa função em sala é de educador, né? E a gente se preocupar com o futuro daquela criança que passa pela gente, com a educação daquela criança que passa pela gente. Eu acho que essa preocupação de dar autonomia, de olhar ele enquanto indivíduo, eu acho que é a função de todo educador. Eu acho que hoje quem está se formando ou quem já se formou, quem está em sala de aula tem que ter esse olhar e lembrar de ser um educador de qualidade. Muito bem. Nosso tempo voou no programa de hoje, mas foi um prazer recebê-las aqui. Obrigado, Flávia. Obrigada, Fernanda, pela presença comigo hoje no Conexão Futura. Você de casa, obrigado aí pela companhia de sempre. Eu espero você aqui, então, de segunda a sexta, ao vivo, às 2h30 da tarde, nas nossas representações, 00:30 e 7h30 da manhã, ou então qualquer hora do dia e da noite, lá no site do Futura. Um abraço para você e até o próximo Conexão.